Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão visualizar este vídeo, mas conforme muitos solicitaram, hoje eu trouxe um amigo aqui da Sanfran para poder conversar um pouco com a gente, é o Bruno. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre como funciona a Casa do Estudante do Direito, né, que tem aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Como vocês têm dúvidas, sobretudo vocês de outro estado, né? Eu, de antemão, já vou agradecer o Bruno pela disponibilidade dele e também pedir autorização para reproduzir esse conteúdo no YouTube. Tudo bem para você, Bruno? Não, perfeito, perfeito. Ah, perfeito. Ah, tomei um susto. Não. Não, perfeito. Perfeito. Então, muito obrigado. De antemão, a gente vai começar conhecendo quem é o Bruno, de onde o Bruno vem, de qual turma, né? Qual é a turma que você entrou na Sanfran? Você pode falar um pouquinho com o pessoal? Posso sim. Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? De antemão, agradecer a oportunidade aqui, o espaço que o Edvan tá nos dando aqui para poder falar um pouco mais a respeito da Casa Estudante, que é uma entidade muito importante aqui dentro da São Francisco, sobretudo nessa conjuntura de que se trata de permanência estudantil, desse perfil que vem se modificando dos estudantes da faculdade, né? Um perfil que era histórico, que agora, de fato, vem tendo uma modificação bastante intensa e que a Casa Estudante começa a se tornar cada vez mais necessária. E, bom, falando um pouquinho mais a respeito de mim, eu, porque ele foi convidado, eu sou diretor aqui da associação da Casa Estudante e eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, eu sou de Taubaté, e é assim que passei na São Francisco, ainda numa conjuntura em que existiam as aulas presenciais, eu acabei prestando o processo seletivo da Casa do Estudante, que inclusive provavelmente a gente vai discutir como é que ele funciona e todas as tratativas, etc. E aí, mesmo com a pandemia, acabei ficando aqui, depois eu me tornei diretor da associação, e eu entrei, assim como o Edvan, na turma 193 da faculdade, e aí a gente está nessa, estamos nessa aí, sobrevivendo no EAD, e espero que seja muito frutífero essa conversa aqui que a gente vai ter, né? Esclareça as dúvidas de vocês. E já de antemão também, vou pedir para o Edvan disponibilizar na descrição do vídeo o e-mail da Casa Estudante, os contatos de alguns diretores, para que vocês possam conversar com a gente, caso ainda restem algumas dúvidas. Imagino também que os comentários do vídeo também vão ser de grande valia com relação a isso. Então, fiquem à vontade caso existam mais dúvidas quanto à conversa que a gente vai fazer aqui. Perfeito, Bruno. Que legal saber que você é da 193, né? Porque, pessoal, são muitos alunos, né? São mais de 400 entrando anualmente e aí são divididos em manhã e noturno, né? Então, nem sempre a gente encontra todos. A gente tem mais contato, convivência com o pessoal que está lá naquele período nosso. De todo modo, bem legal saber que você também é da 193. Não, legal. Então, Bruno, a gente já colheu algumas informações. Você é diretor da associação, você é de uma outra cidade aqui de São Paulo, em Taubaté. E agora, o que é a casa do estudante de direito propriamente dito? O que é essa casa? De fato, é uma casa? É um local com vários quartos? Esclarece que muitas pessoas ficam com essa dúvida. Essa pergunta ela é fulcral para a gente discorrer a respeito da casa do estudante, né, propriamente. Eu elucidei um pouquinho, né, no início da fala, falando de questão de permanência, que hoje ela é mais importante, mais do que nunca, né, levando em consideração esse perfil de novos estudantes que vêm ingressando nas universidades Brasil afora, sobretudo na São Francisco também, com o advento das cotas, né, porque acho que já é importante já elucidar agora que a Casa Estudante ela é uma associação, ela é uma moradia estudantil para os estudantes hipossuficientes da faculdade, né, da Faculdade de Direito da USP, em específico. Só quem faz direito na Universidade de São Paulo, que passa pelo processo seletivo, né, que tem a triagem socioeconômica, que é realizada pela diretoria da Casa Estudante, é que pode morar aqui. Então, ela tem esse caráter, né, de abrigar os estudantes que vêm de fora, que vêm das periferias aqui de São Paulo, para poder frequentar a faculdade, né? Geralmente esses estudantes não conseguiriam estudar em uma conjuntura presencial, morando aqui em São Paulo, seja em repúblicas, etc., porque o padrão de vida é muito alto, os aluguéis também são muito altos,
E aí a casa do estudante ela acaba se tornando a alternativa mais factível, a alternativa mais viável para que o sonho de estudar na São Francisco ele se materialize. Então, acho que a princípio, basicamente isso, né? A ideia principal, né, da entidade, né, dessa associação. E aí a gente tem vários moradores aqui. É um prédio muito histórico também, tem várias curiosidades, várias personalidades já moraram aqui. Importante salientar também que hoje tem esse caráter, mas que antes era muito diferente. Só para citar uma das personalidades que já moraram aqui, inclusive morou aqui em cima, né? Porque apesar de ser casa, é um prédio. É um prédio de 10 andares. Achei interessante que você tocou nesse ponto, né? E querendo ou não, também é uma casa, né? Porque é uma casa que abraça todo mundo, abraça os seus filhos, os seus moradores. Então, nesse ponto, ela chega a ser uma casa também. Mas estruturalmente é um prédio. Mas voltando no ponto que eu estava mencionando, um dos moradores, um dos mais ilustres que passaram aqui na Casa Estudante foi o ex-presidente Michel Temer. E aí você me pergunta, opa, Michel Temer, em algum dado momento da vida, ele passou por alguma situação de hipossuficiência, ele era pobre, ele era isso, ele era... Não. Porque o caráter da Casa Estudante, antigamente, lá mais ou menos desde 1940, né, mais ou menos, diria eu que recentemente, mas vamos colocar ali até 1990, por aí, acolhia mais os filhos da elite interiorana, sobretudo de São Paulo. E o Michel Temer era uma dessas personalidades, né, que veio para cá, morou aqui e tudo mais. E aí, ao passo em que as coisas foram se modificando, aí o pessoal viu que existia uma necessidade de ter uma associação, de ter um prédio que abriguem estudantes que não teriam a condição socioeconômica de poder estar frequentando as aulas sem uma moradia. Então, aí surgiu esse caráter diferente da associação e que ele vem sendo implementado mais do que nunca, odiernamente. Mas acho que a princípio é isso, né? Basicamente, só. Perfeito, é bem isso, né? Você comentou um ponto muito importante. Não fazia sentido você receber um filho de uma elite e abrigá-lo gratuitamente num espaço, né, em que ele poderia pagar qualquer outro, né? Então, para você ver como a desigualdade ainda está muito presente dentro da Sanfran, que é um local histórico que a gente sempre está frisando aqui. A gente sempre frisa, eu não faço questão de ficar passando, eu não passo pano, na verdade, né? Então, sempre falo que é real. Sim, as pessoas vão entrar, vão verificar, vão visualizar muita desigualdade, vão visualizar um abismo gigante entre alguns estudantes, faz parte, e é por isso que as próximas gerações estão entrando e estão modificando um pouco essa cara dessa Sanfran. É uma nova Sanfran que está surgindo com esses novos filhos, né, das ações afirmativas. Bruno, como foi o seu processo seletivo para conseguir a vaga dentro da Casa do Estudante? Que a gente já esclareceu, gente, que embora seja casa, é um prédio, é um conglomerado de quantos andares o prédio tem? 10 andares. São 10 andares. São 10 andares, cada andar tem 3 apartamentos e em cada apartamento tem 2 quartos. E aí você faz o cálculo, você sabe mais ou menos quantas vagas a gente tem. O pessoal que está fazendo vestibular aí já aproveita e já manda brasa. Mas a pergunta foi sobre como foi o meu processo para entrar aqui dentro da casa, né? Bom, meu processo não foi diferente de todos os outros, evidentemente. É um processo que a gente, evidentemente, você passa na faculdade, você ingressa na São Francisco, e aí tem uma série de documentos bem básicos que é solicitado pela diretoria atual da associação. A diretoria é composta por estudantes da faculdade que moram dentro da casa estudante obrigatoriamente e que foram eleitos através de uma assembleia geral que é realizada para e pelos estudantes que moram também na associação. Tá? Aí, dito isso, você ingressa na São Francisco, eu ingressei na São Francisco, apresentei um comprovante, né, que atestasse que eu tinha passado na faculdade, e aí existe uma lista básica para você comprovar a sua renda familiar, e aí ver se você consegue entrar em uma das vagas que estão sendo disponibilizadas ao longo do ano. Né? As vagas, elas não são certas todos os anos, né? Porque
Existem anos em que mais moradores saem, né, que se formam e aí abrem um excedente de vagas maiores, e existem outros anos que nem tanto. Mas é um ponto interessante salientar também esse, de que imagino que a gente pode escorrer até um pouco mais além, que deve vir alguma pergunta com relação a isso, que a gente está tendo uma obra aqui dentro da Casa do Estudante, uma obra muito histórica, que vai abrir muito mais vagas. Então, vou deixar esse ponto um pouquinho para depois. Mas sobre como foi o meu processo seletivo, foi basicamente isso: apresentar alguns comprovantes que atestem a condição socioeconômica da minha família, de renda familiar, e aí ver, com base na análise de todas as pessoas que prestaram o processo seletivo para ingressar na Casa do Estudante, ver quais delas a necessidade é mais urgente, é mais latente de entrar dentro da Casa do Estudante. E aí, com base nisso, eu acabei ingressando, eu e mais outros estudantes, e felizmente a gente ainda está aqui, né? E vamos ficar por 5 anos, no mínimo, né? Assim, É permitir. isso aí. Que legal. A próxima pergunta seria, de fato, quais são os documentos necessários, né? O perfil do estudante, mas eu acredito que você já esclareceu um pouquinho. Você comentou que isso varia da gestão atual, né? A gestão que tiver aí da associação é que solicita esses documentos, né? Para declarar essa hipossuficiência, para verificar esse perfil do estudante, né? Nem todos os anos significa que vai ser aquela mesma lista do ano anterior. É isso? Uhum. Exato. Travou um pouquinho para mim, mas eu consegui pegar do meio até o final. Mas é exatamente isso que você falou. Basicamente, é exatamente isso. Perfeito. Prazo. Tem um prazo específico ou não? Uma vez que você entrou, conseguiu a vaga na casa do estudante, você fica aí até terminar a sua graduação. Não importando se você vai, de fato, atingir nos 5 anos ou se vai ser em 6, em 7, como funciona? Direito adquirido. A partir do momento que você passa dentro do processo seletivo, você vai ficar morando na faculdade, a seu bel prazer, evidentemente, até você terminar a faculdade. Então, se você... É muito comum, esse é um ponto interessante, que talvez a maioria dos vestibulandos não saibam, mas a faculdade, elas são 5 anos, mas você pode fazer 6, 7, no máximo até 8 anos da graduação, né? Em geral, assim. Se você pegar algumas DPs, se você, por exemplo, fazer intercâmbio, precisar trancar alguns semestres, se tiver algum problema aqui, outro problema colar, você tem até 8 anos, no geral, para se formar. São 5, normalmente, mas você tem até 8. Aí, passar de 8, você é jubilado, você não consegue ter a sua titulação de graduação. Então, a partir do momento que você entra passa pelo processo seletivo, você entra na casa do estudante, você pode ficar até você se formar. E um ponto interessante é que se você fizer mestrado na São Francisco, você pode continuar até o mestrado. Então, é uma coisa recorrente, inclusive, também, de estudantes que passam no processo seletivo ainda na graduação, aplicam o mestrado, passam no mestrado e ainda continuam morando aqui na casa do estudante. Então, o prazo é basicamente o período que você fica na faculdade. Basicamente isso. Mas é evidente que você pode, em um dado momento, se a sua condição financeira te favorecer, você sair da casa do estudante, aí fica a seu bel prazer. Mas o direito você tem de ficar aqui a partir do momento que você passou no processo seletivo. Perfeito, muito legal. E aí, como funciona agora, depois de entrar, depois de passar pelo processo seletivo, depois de conquistar a sua vaga, você fica num apartamento, você tem o seu quarto, uma outra pessoa também, né? Porque cada apartamento, você comentou que tem 2 quartos, né? Exato. Tá. Como é essa organização interna dessa casa do estudante? Como vocês são organizados? Você comentou essa questão da associação. Tem alguém que cuida da parte de zeladoria, da parte de iluminação? Se aconteceu algum problema com o elevador? Como vocês se organizam nesse sentido? Não, perfeito, perfeito. Começando do final, do ponto de vista de zeladoria, a gente tem um funcionário aqui, o seu Pedro, ilustríssimo, inclusive, trabalha aqui há muito tempo, muito acolhido, muito amado pelos moradores aqui do prédio também, uma pessoa muito bacana, ele trabalha nesse ponto. E com relação
essas questões de iluminação, questão de elevador, hidráulica, elétrica, etc., geralmente fica por incumbência da própria diretoria da casa estudante. Não que a gente tenha perícia para realizar esse tipo de ação, a gente não sabe, a gente não entende muito bem sobre luz, sobre hidráulica, mecânica, esse tipo de coisa, mas a responsabilidade de chamar profissionais, porque a gente tem uma rede de contatos, assim, tipo uma planilha e tudo mais, de contatos de confiança, que a gente já trabalha, que a gente já trabalhou, a gente acaba chamando para eventuais problemas. A gente está num contexto de obras que, infelizmente, por estar acontecendo algumas obras, a gente tem alguns funcionários também que já trabalham com esse tipo de coisa, então eles acabam consertando algum problema aqui com outro problema colar. E sobre a primeira pergunta que você acabou fazendo, era sobre como é que é mais ou menos a dinâmica de separação Essa da questão da organização. organização interna. Exato, da organização inteira. Ano passado e esse ano foi um pouco diferente. Foi um pouco diferente por quê? Porque a gente está vivendo uma conjuntura pandêmica. Então a gente preferiu não colocar pessoas para dividirem os mesmos quartos. E aqui não confundam dividir os mesmos quartos com dividir os mesmos apartamentos. Felizmente deu para fazer isso. Por que deu para fazer? Porque boa parte dos estudantes que moravam aqui nessa conjuntura do EAD, voltaram para a residência dos seus pais, dos seus familiares, em outras cidades, em outros estados. E isso possibilitou um aumento de espaço no prédio. E aí, conversando com eles, evidentemente, e levando em consideração, sobretudo, essa questão pandêmica, para que não deixe as pessoas muito próximas umas das outras, a diretoria passada e a nossa diretoria preferiu manter que as pessoas ficassem em quartos individualmente, mas ainda assim dividindo o apartamento, porque aí já não seria possível. Então, é basicamente isso. Mas, numa conjuntura presencial, aí os papéis já se invertem. Geralmente, duas pessoas dividem o mesmo quarto, e aí ficariam 4 pessoas dividindo o mesmo apartamento. Legal, perfeito. Agora, a próxima pergunta se encaixa um pouco nisso. Numa conjuntura ideal, não pandêmica, mas que agora provavelmente vai ser a nossa convivência, né? Na iminência de surgir algum tipo de variante. Como é essa convivência no dia a dia? Tem muita dissensão? Quem controla isso? Tem um pessoal fazendo festa no apartamento de cima. Eu estou tentando estudar porque eu tenho prova amanhã, eu vou apresentar minha tese de laurea. Como que vocês controlam essa questão aí? Tem alguém responsável por conversar, fazer algum tipo de trabalho com esse pessoal? Você levantou uma bola interessantíssima. Aqui, a diretoria da Casa Estudante, ela trabalha bem horizontalmente, não tem uma questão muito hierárquica, que não é porque eu sou diretor da Casa Estudante que eu devo mandar em você, mandar aqui, mandar lá, não existe isso. Existe uma questão de responsabilidade. Eu acho que essa questão de responsabilidade, ela perpassa por todos os moradores. A gente tem vários grupos no WhatsApp, em específico, para tratar de vários temas, e desses temas, evidentemente, que a grande parcela dos moradores, eles entram justamente para ficarem concatenados com o que está acontecendo com a casa estudante, isso, aquilo. E tem um grupo geral, tem um grupo da lavanderia também, por exemplo, e aí a gente se comunica através daquilo. Se, por exemplo, eu estou estudando, né, de madrugada, vou ter uma prova de manhã, eu preciso estudar muito, mas está acontecendo uma festa, e eu espero que essa festa esteja acontecendo numa conjuntura em que se pode fazer as festas, né, uma conjuntura em que a gente não viva uma pandemia, está acontecendo. E eu estou estudando, eu preciso estudar, o barulho está atrapalhando. O que eu posso fazer? Eu posso conversar com um rapaz do apartamento que está fazendo essa festa. Se não existir nenhuma devolutiva com relação a isso, ou se a devolutiva ela não corresponde à expectativa que você quer, aí você contata a diretoria da casa estudante. A diretoria da casa estudante vai conversar com essa pessoa, porque uma outra não pode sair em prejuízo em detrimento do divertimento de uma outra, sabe? Então, é uma questão bem, bem horizontal, assim, né? Não é hierárquica nem nada, cada um sabe as suas responsabilidades, a gente tem que ter senso, bastante senso, mas é interessante e é importante que as pessoas saibam que não existem muitos problemas, assim. Geralmente, os moradores aqui da casa, as pessoas da casa, elas são, de certo modo, um tanto quanto unidas
porque tem históricos de vida muito parecidos, né? E isso acabam deixando as pessoas próximas. Evidentemente que existe uma dissidência aqui, outra ali, né? Um problema X, outro problema Y, mas que não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que possa atrapalhar, de fato, a sua experiência do ponto de vista de aproveitamento acadêmico, tá? Então, não vai ser uma coisa que vai atrapalhar os seus estudos, assim, propriamente, você morar na casa estudante, porque você divide o quarto com alguém, você divide o apartamento com outra pessoa. Eu, pelo menos, nunca ouvi relatos com relação a isso. As pessoas, geralmente, são muito solícitas e, bom, a gente sabe que é minoria dentro da faculdade, as pessoas que têm esse perfil são minorias, e aí, evidentemente, que a gente acaba se aglutinando, ficando mais próximos uns aos outros, e um toma as dores do outro, começa, né, aquele tipo de coisa, ficando mais próximo, mais íntimo, e a casa estudante acaba se tornando justamente isso, né, uma verdadeira casa. Que legal, perfeito. Eu vou avançar já para a minha última pergunta, que na verdade eu vou fazer uma penúltima. Ser de outro estado é garantia para conseguir alguma vaga? Eu sou da Bahia. Sou hipossuficiente ou não sou hipossuficiente? Eu tenho prioridade de vaga? Excelentes perguntas, assim, excelentes perguntas de verdade mesmo. Esse é um ponto muito interessante. São dois critérios que a gente leva em consideração, basicamente, no geral, que a gente pede documentações, evidentemente, que é o critério de renda e é o critério de distanciamento entre aonde você mora hoje e aonde você vai estudar, que é a São Francisco. É com base nessas duas temáticas, nesses dois eixos temáticos, que a gente acaba aprovando os moradores, né? Tem toda uma triagem, tudo certinho, tem todo um padrão. E você dizer que você não é hipossuficiente, mas que você mora em outro estado, mora muito longe, por exemplo, no Acre, no Rio Grande do Sul, bem distante aqui de São Paulo, não é certeza de que você vai entrar, porque a gente pesa muito mais pelo critério de renda. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que mora em Osasco, tem uma pessoa que mora na periferia aqui de São Paulo ainda, mas que de fato é bem hipossuficiente, e essa outra pessoa que teria a condição de vir para São Paulo, alugar um apartamento, dividir um apartamento com alguém, mas só pelo fato dela ser de outro estado, tomar a vaga dessa outra pessoa que não teria condição, que teria que se deslocar muito, isso não aconteceria. O primeiro critério que a gente leva em consideração dentre esses dois aqui, que são os gerais, evidentemente, é o critério de renda, porque para a gente é o mais lógico. Então, tem pessoas aqui que saíram da periferia de São Paulo, tem pessoas que moravam, melhor dizendo, na grande São Paulo, e que entraram aqui, assim como também tem outras pessoas que vieram de outros estados e que também são hipossuficientes. Mas esse é um ponto interessante, uma bola muito boa que você levantou, porque o padrão de vida no Brasil ele é bastante distinto. Você pode ter um padrão de vida X em um dado estado, mas esse padrão de vida, a partir do momento que você ingressa em São Paulo, ele se transforma em Y, sabe? Então, tudo isso é levado em consideração. Tudo. A gente leva em consideração, por óbvio, o padrão de vida aqui de São Paulo, se a pessoa conseguiria se manter, sabe? Esses dados. E aí, com base nisso, a gente faz uma triagem socioeconômica de uma maneira humanizada e tudo mais, bem certinha, né? Conversando, em constante diálogo com as pessoas, sempre esclarecendo as dúvidas, sempre pedindo documentações certinhas para a gente ver se está tudo ok, tudo dentro dos conformes. E aí, com base nisso, a pessoa é aprovada ou não. E é importante salientar também que, se caso você não seja aprovado, você pode recorrer, mostrando outras documentações, assim, também, entrar em contato com a diretoria da Casa Estudante, né, para que a sua vaga seja possivelmente efetivada. Perfeito, muito legal. Eu deveria ter feito essa pergunta lá no início, mas vou fazê-la agora. Como surgiu essa Casa do Estudante? Quem levantou esse prédio? Quem manteve? Quem mantém? De onde veio esse dinheiro para construir? Eu acho que é algo muito interessante também, bem curioso para que as pessoas saibam. E aí você também me responda depois, para também não tirar a esperança de algumas pessoas, né? Que o fato dela não conseguir a vaga na Casa do Estudante não impede que ela tente conseguir lá no CRUSP, né? É alguma coisa que eu também sempre falo lá no canal. Tem a Casa do Estudante, mas também tem
permanência, que é da USP. Essa daqui é exclusiva para a Faculdade de Direito, como você salientou lá no início. Eu acho que são essas duas mesmo para terminar. Não, perfeito, perfeito. Um pouco da história, começando pelo primeiro ponto que você ressaltou, um pouco da história da Casa Estudante, eu acho que ficou um pouquinho claro ao longo dessa conversa aqui. Ela foi criada por gente que tinha dinheiro, para as pessoas que tinham dinheiro, né, para os filhos da elite interiorana. A ideia da Casa Estudante, ela surgiu mais ou menos ali em 1936, é o primeiro registro que a gente tem de tentar criar uma casa, criar um prédio para abrigar esse tipo de pessoa, para frequentar a faculdade, e ela só foi concretizada ali na década de 1940. E de lá até 1990, por aí, sempre abrigou pessoas que tinham dinheiro, assim, a grosso modo, pessoas que tinham dinheiro, né? Era o perfil, assim como ainda é o perfil majoritariamente das pessoas que entram em Direito na Universidade de São Paulo, não só em Direito, no curso da Universidade de São Paulo, mas na Universidade de São Paulo como um todo, acho que é importante salientar. E hoje ele vem se modificando, a diretoria que rege institucionalmente a Casa Estudante são os seus próprios moradores, e aí já tem esse perfil diferente, né? Então, são pessoas hipossuficientes gerindo uma associação para pessoas hipossuficientes também, né? Então, esse é um ponto interessante da gente salientar. A segunda questão que você levantou foi, havendo a possibilidade de você não ingressar na Casa Estudante, qual a alternativa que você pode acabar optando? Antes de sair da Casa Estudante ainda, e para o CRUSP, e para repúblicas compartilhadas, etc., existe um dispositivo no nosso estatuto, inclusive eu posso disponibilizar aqui para o Edivan, para ele colocar, para vocês lerem um pouquinho mais a respeito, entenderem a mecânica de como é que funciona e tal. Existe um dispositivo que diz respeito aos hóspedes. Ou seja, uma pessoa que entra na casa do estudante, ela tem o direito de hospedar uma outra pessoa. Tem um direito. Por um dado período, desde que comunique a atual diretoria e desde que exista a possibilidade do ponto de vista de vagas. O que eu quero dizer? Se essa pessoa ela não divide quarto, por exemplo, ou se divide quarto e essa pessoa que divide o quarto, ela aceita que essa outra pessoa traga um hóspede. Então, acaba sendo também uma alternativa viável caso você não passe no processo seletivo, e aí é evidente que, nesse caso, você precisaria conhecer já uma pessoa que mora na casa estudante, que já passou pelo processo seletivo, você precisando desse tipo de ajuda, você possa entrar. Um outro ponto relevante também, caso você não passe no processo seletivo ordinário que a gente tem anualmente, a gente tem ainda, não é um processo seletivo, mas a gente tem vagas emergenciais. Aconteceu um problema X, Y, Z na minha casa. E aí é interessante que esse tipo de acolhimento, ele não leva em consideração só a questão pecuniária, a questão do dinheiro, socioeconômica. Às vezes, inclusive, a gente pode até relevar esse ponto. Aí fica muito a critério da diretoria. Pode ter tido um problema muito sério dentro da sua casa, uma briga com seus pais, você pode ter sido expulso, alguma coisa desse tipo. Aí a gente acolhe também, desde que exista a vaga, esse tipo de estudante, né, que acaba passando por uma problemática com relação a isso. E aí, evidentemente, que não existe processo seletivo, assim, ordinário, porque a gente não ia lançar um edital. Pessoas que estão com problemas em suas casas agora. Não, são problemas que são pontuais, são problemas que acontecem e que, se acontecerem, a casa estudante acolhe, sim, acolhe bastante. E uma outra questão que você levantou, agora já saindo da casa do estudante, é da possibilidade do CRUSP. Exato. O CRUSP é o conjunto residencial da USP, né? CRUSP, C-R-U-S-P. E aí ele é basicamente um conjunto residencial para qualquer curso. Você ingressou na Universidade de São Paulo, você é uma pessoa hipossuficiente, você não mora no centro de São Paulo, você não teria condições de morar numa república, assim, de morar em apartamentos assim, com colegas, esse tipo de coisa. Aí você presta o processo seletivo do CRUSP, e aí que leva em consideração a pontuação do PAPF, que aí já é uma outra... Aí a gente vai indo, né? A gente vai indo.
PAPF, que é um programa dentro da Universidade de São Paulo, que aí ele, através de uma triagem também socioeconômica, aí já é um programa bem institucional da universidade, através dessa triagem socioeconômica você ganha uma pontuação, é uma pontuação X. Aí, com base nessa pontuação, você pode ganhar algumas bolsas, auxílio livro, auxílio alimentação, auxílio financeiro, auxílio moradia. O CRUSP, ele se encontra nesse auxílio moradia. Então, você pode, através, caso em direito, por exemplo, mas não conseguiu entrar na casa estudante, você ainda pode tentar pleitear o CRUSP. E é importante salientar que são processos seletivos distintos. A casa estudante, ela não tem muito a ver com a Universidade de São Paulo. O prédio, bem como associação, né, mas o prédio em si, ele é patrimônio do Centro Acadêmico 11 de Agosto da faculdade. E o Centro Acadêmico 11 de Agosto, para quem não está muito familiarizado, é como se fosse o Grêmio Estudantil da Faculdade de Direito. E aí tem bastante dinheiro, né, porque é muito histórico, toca vários projetos, e aí tem essa condição de manter um prédio, assim como mantém hoje em dia. Então, a Casa Estudante, ela se excetua com relação a isso. Ela não tem um processo seletivo assim organizado pela Universidade de São Paulo, como é no CRUSP. Então, não à toa que ele é organizado por estudantes da faculdade, mas não só apenas estudantes da faculdade, mas que moram na Casa Estudante. Então, é uma questão um pouco mais autônoma, colocando assim nesses termos, basicamente. Mas, se você prestar o processo seletivo da Casa Estudante, isso não exime a possibilidade de você, caso não passe, né, ou caso passar nos dois, escolher um ou outro, de entrar no CRUSP, que também é uma alternativa muito viável e que também vai entrar em reformas. Perfeito, muito legal. Foram essas questões mesmo, você esclareceu todas as nossas dúvidas, falou claramente, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora sou mais conhecedor ainda do que é a Casa do Estudante, eu possuo um pouco de conhecimento e agora eu tenho um pouco mais para poder também compartilhar com o pessoal. Eu vou te agradecer novamente pela disponibilização do seu tempo, desejo o melhor dessa terra para você, né? O melhor dessa carreira que a gente escolheu, e o fato de estar nessa instituição, porque eu sempre friso com o pessoal, independente do curso que a gente entre, estar nessa instituição é um lugar de destaque, é um lugar de prestígio, e eu vou usar uma palavra, o famigerado privilégio, que é distinto do privilégio econômico, né, que os alunos que entram aqui têm. Muito obrigado, tá, Bruno? O que você precisar, conte comigo. Eu sei que eu posso contar com você também. E é aquele ditado, né? É um sobe, puxa o outro, um vai auxiliando, porque só assim para a gente conseguir vencer todas essas barreiras que a gente encontra, sobretudo do lugar de onde a gente vem, né? Lá de baixo tem muita barreira, é um país muito desigual. E estar aqui na Sanfran, estar na Universidade de São Paulo, é tomar o lugar que é nosso por direito, é pertencer, mas também é um ato de resistência. Né? Você vê, até 1990, abrigar os filhos da elite. Pense quantos dos nossos ficaram de fora disso, né? Não entraram. E é isso. Se você quiser falar alguma coisa para o pessoal, fique à vontade. Quiser disponibilizar algum dado para eles procurarem também, fique à vontade. Não, perfeito, perfeito. Eu ia fazer alguma fala, mas a sua contemplou a minha de uma maneira que eu acho que não existe nem a necessidade disso. Então, não, fantástico, fantástico. Idem, pode contar comigo também, porque precisar. Agradeço esse espaço, de verdade, agradeço muito esse espaço. Não só eu, mas a Casa do Estudante agradece esse espaço de poder estar aqui, vindo no seu canal, poder estar passando esse tipo de informação, porque é o tipo de informação que eu só consegui ter acesso quando eu entrei na faculdade. Seria interessante se eu tivesse isso antes, para poder me programar também. Porque depois que eu passei na faculdade, eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que eu vou morar? O que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, eu preciso morar, será que eu vou ter que dividir um apartamento com 10, 15, 20 pessoas? Porque aqui é muito caro. Felizmente, as pessoas que vão ter acesso a essa filmagem não vão ter tanta preocupação assim como eu tive, como outras pessoas também tiveram, e eu acho muito bacana esse projeto que você vem fazendo, depois de ter passado na universidade, e vem esclarecendo as dúvidas dos vestibulandos, guerreiros, inclusive, também, estão passando num período muito, muito, muito intenso das nossas vidas, sobretudo nessa conjuntura toda caótica,
eu nem imagino como é que deve estar passando aí com vocês. Disponibilizo também, eu vou pedir para o Edivan disponibilizar contato pessoal para vocês, assim, do ponto de vista... imagino que o canal do Edivan também é muito rico com relação a isso, então peço para que vocês deem uma análise. Mas assim, tô com dúvida, como é que funciona o curso de Direito da USP, isso, aquilo, também eu me voluntario para poder estar explicando para vocês, tá? Mas não só apenas os meus contatos, vou pedir para que o Edivan ele coloque na descrição do vídeo os contatos da Casa do Estudante, para que vocês possam mandar um e-mail, mandar alguma mensagem, tem dúvida aqui, tem dúvida colar, aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai tentar sanar elas da melhor maneira possível. E acho que, para finalizar, um voto de confiança a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. É um período difícil do vestibular, muito difícil mesmo, mas que é muito frutífero, vale muito a pena. É difícil mesmo. Ainda mais para gente como a gente, difícil. Mas tenho o meu voto de confiança, infelizmente acho que é isso apenas que eu posso proporcionar, mas estou na torcida muito por vocês. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Sei que também o Advance sempre se coloca, o canal dele é muito rico com relação a isso. Assistam, se informem, estudem bastante e enfrentem todo esse problema, porque a recompensa, ela de fato é muito frutífera. Mas acho que é basicamente isso. Eu encerro por isso daí. Muito legal. Agora eu vou te pedir aqui um sorrisão para a gente printar a nossa tela, porque eu vou deixar lá na capa do nosso YouTube, né? Vamos dar um sorrisão agora. Vamos. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Eu desejo a você uma excelente noite e muito sucesso na sua carreira, no seu estágio, na sua vida. Quando você se formar, você vai fazer mestrado, doutorado, você vai atuar na advocacia, enfim, independente do que você for fazer, seja tudo com muito sucesso, porque a gente está num lugar que a gente escolheu, né? E é um lugar que a gente escolhe por amor, que a gente escolhe pensando justamente em... Na maioria das vezes, né, quem escolhe direito tem a pretensão de ajudar o próximo, tem a pretensão de fazer a diferença para diminuir a desigualdade, diminuir aquilo tudo que a gente conhece, né? As injustiças. Então, todo sucesso para você, todo sucesso para mim, todo sucesso para quem escolher a Sanfran, quem escolheu o direito. Perfeito. Obrigado, tá bom, querido? Fique bem, boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado, valeu. Tchau. Vai pausar a gravação agora? Oi, pessoal. Então foi isso. A gente acabou de conversar com o Bruno, da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. Foi um momento muito legal, um momento muito prazeroso. A gente conversou bastante e ele pôde tirar todas as dúvidas que vocês tinham acerca da Casa do Estudante de Direito, tá? Caso tenham alguma dúvida, continuem comentando, continuem me sinalizando lá no Instagram, que eu vou respondê-los. O contato está aqui, que ele passou do 11, da gestão ali da casa do estudante, da associação. Então, não fiquem com essas dúvidas, podem tirá-las, podem encaminhar o e-mail, eles vão te responder. E é isso, boa sorte para vocês, sucesso. Quem sabe a gente se encontra em 2022 presencialmente, não é verdade? Muito obrigado, fiquem bem, protejam-se e a gente se encontra. Tchau.